Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Foi tranquilo? Se cuidaram? Muito bem. A tia voltou novamente para nós termos mais um dia de aula, certo? Mas antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. A primeira dica é vocês ir para um lugar bem calmo, ventilado, iluminado, tranquilo, para que vocês possam se concentrar na nossa aula de hoje, certo? E junto com vocês levem o material escolar e o material didático. O que é que contém no material escolar? Lápis, borracha e apontador. Material didático, os livros de vocês e o caderno para vocês anotar alguma coisa que chamar a atenção de vocês, certo? A nossa aula de hoje é sobre artigos. Artigos, na língua portuguesa, está definido em artigo no singular e no plural, certo? Que define o sexo masculino e o sexo feminino. O que é o artigo? É o que antecede o substantivo. E o substantivo é o que? É tudo aquilo que dá nome aos seres, certo? Artigo é o que antepõe o substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo, indicando alguém, também o gênero, se é masculino ou feminino, e o número, se é singular e plural. Então, o artigo ele está interligado com o substantivo, que flexiona tanto no gênero como flexiona no número. Quando eu digo gênero, eu estou falando do sexo masculino e sexo feminino. Quando eu falo em número, eu estou me referindo a singular e plural. Os artigos eles subdividem em definidos e indefinidos. Artigos definidos são aqueles que são usados para indicar seres determinados, que está determinando o substantivo, certo? Expresso de forma individual e são representados pelos artigos o, a, que são no singular, os e as, que são no plural. O e os se referem, tanto no singular como no plural, se refere ao gênero masculino. A e as, sendo definidos, se refere ao gênero em número no singular e no plural, que se refere ao gênero feminino, certo? E existem os artigos indefinidos, que são aqueles que usamos para indicar seres de modo vago, de modo que você não sabe, que é indefinido, que você não define quem é o substantivo, certo? E são representados por, no masculino, um e uns, sendo singular um, plural uns, e no gênero feminino, uma e umas, sendo no singular e no plural, certo? Como é que nós utilizamos artigos? Como é que os artigos, tia, podem ser utilizados? Os artigos considera-se obrigatório o uso do artigo depois do numeral, ambos. Depois de qualquer numeral, a gente utiliza um artigo, certo? Nomes próprios, indicativo de lugar, admite o uso do artigo, outros não. Não é todo nome próprio, indicando lugar, que você pode colocar o artigo, certo? Quando indicado no singular, o artigo definido pode indicar toda uma espécie. Quando a tia fala, eu quero indicar a bola, eu coloquei o artigo que antepôs o substantivo. Qual é o substantivo? Bola, certo? Quando eu quero indicar que aquele ser é um ser masculino ou feminino, de gênero masculino ou feminino, eu utilizo o artigo o ou a, certo? Sendo definido, sendo gênero masculino, gênero feminino no singular, certo? Eu utilizo o ou a, ok? Quando eu vou utilizar ele sendo indefinido, eu vou colocar um ou uma, uns ou uma, certo? Quando indicado no singular, o artigo definido pode indicar uma espécie. Quando é que você utiliza o artigo? Quando no singular ele quer indicar uma espécie, ele quer indicar
algo, um substantivo, certo? No caso de nomes próprios, personativos, detonando a ideia de familiaridade e afetividade. É facultativo o uso do artigo. Quando eu quero indicar o nome próprio, personativo, quando eu digo a Xuxa, o Renato Aragão, quando eu quero indicar uma personagem, o Mickey, a Princesa Sofia, quando eu quero indicar uma personagem tendo ideia de familiaridade ou afetividade. Quando eu digo a mãe, o pai, o primo, a tia, quando você tem a proximidade com esse sujeito, certo? No caso de nomes próprios, personativos, estarem no plural, são determinados pelo uso do artigo. É outra forma que o artigo pode ser utilizado, certo? Usa-se o artigo depois do pronome indefinido, todo ou toda, para conferir uma ideia de totalidade. Utilizamos o pronome definido todo ou toda, certo? Quando vem o artigo, ainda é o pronome indefinido, você sempre, depois dele, você utiliza o artigo, certo? Sem o uso dele, o artigo, o pronome assume a noção de qualquer coisa. Se não tiver o artigo, quando vier depois do pronome indefinido, se não vier um artigo, ele fica, o uso dele, o artigo, o pronome assume uma noção de qualquer coisa, certo? Ele não define o que é. Antes de pronomes possessivos, quando eu falo pronome de possessivo, eu falo coisa de posse. Eu estou tomando posse. Meu, minha, seu, sua, e aí sucessivamente. Quando a gente for trabalhar com pronomes, aí a tia volta a esse assunto quando estiver trabalhando pronomes indefinidos e pronomes possessivos. Aí a gente utiliza numa frase esse artigo, mas a tia vai dizer, quando eu digo a boneca é minha, eu estou tomando posse da boneca, eu estou dizendo que a boneca é minha. Se você prestar atenção, eu coloquei a boneca é minha. Minha é um pronome possessivo, de posse. E eu coloquei a boneca. Vocês prestaram atenção? Então, eu coloquei para identificar que aquele objeto é meu, certo? A utilização dos artigos indefinidos pode indicar uma ideia de aproximidade ou numeração, certo? O artigo também pode ser usado para substantivar palavras oriundas de outras classes gramaticais. Quais são as outras classes? Verbo, advérbio, interjeição, adjetivo, pronomes. Então, outro tipo de classe gramaticais, a gente pode utilizar também o artigo, dependendo do gênero e do número, certo? Antes da tia terminar a nossa aula de português, que é sobre artigo, a tia vai voltar um pouco para falar do substantivo. Para mim utilizar o artigo, eu tenho que estar bem aperfeiçoada no meu substantivo. O que é substantivo? Quando eu falo de substantivo, eu falo que é o nome dos seres. Quando eu falo de artigo, eu falo o quê? Que o artigo, ele antecede, ele vem sempre antes do meu substantivo, certo? Você lembra que na aula passada nós trabalhamos substantivos? Primitivo, derivado, concreto e abstrato. Trabalhamos substantivo simples, trabalhamos substantivo composto. Trabalhamos as flexões do substantivo. Quais são elas? Em gênero, em número, em grau. Quando eu falo em gênero, eu estou falando do sexo masculino e do feminino. Quando eu falo em números, eu estou falando em singular e plural. Quando eu falo em grau, eu estou falando no grau aumentativo e diminutivo, certo? Então, aqui a tia termina a nossa aula, certo? Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham fixado esse conteúdo, que é bem simples.
Querendo rever essa aula, você vai lá no nosso site www.escolapequenospassos.com.br, acesse quantas vezes vocês quiserem. Não entendeu? Acesse novamente. Não entendeu? Acesse novamente. E outros dos nossos outros conteúdos está lá. Substantivo está lá, os tipos de substantivo, os tipos de numerais, os tipos de numerais e os artigos, certo? Todo o nosso conteúdo que já foi ministrado está na nossa plataforma digital. Também está na nossa agenda digital. É só acessar lá, estudem. No livro de vocês também tem esse conteúdo, está na página 153, com os exercícios da página 153 a 157, o conteúdo e a atividade para vocês fixarem melhor esse conteúdo, certo? No livro Atividade de Reforço de vocês também tem mais algumas atividades para aperfeiçoar mais ainda esse conteúdo sobre artigo e os outros conteúdos que já foi ministrado. Então, revejam as aulas, estudem, que na próxima aula a tia vai com vocês interagir sobre esses conteúdos que já foi ministrado, certo? Então, um beijo, um abraço, até a próxima aula. Tchau, meus amores.